Hoje eu vou falar sobre a parábola das bodas. Diz a palavra do Senhor sobre um casamento que há a acontecer. Essas bodas fala também sobre o arrebatamento, que o Senhor Jesus vai naquele grande dia nos convidar para o grande banquete. Diz assim em Mateus capítulo 22, a parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhe: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Qual é essa boda boda do seu filho que o rei celebrou? Era o casamento do seu filho, diz a palavra do Senhor. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram ir. Quem eram esses convidados que foi chamado para as bodas para ir ao casamento? Era os judeus, diz a palavra do Senhor. Os judeus que eram os perseguidores de Jesus. E esse rei e esse Senhor é Jesus. Continuando. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizer aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e os meus bois, meus cevados foram abatidos, e tudo está pronto para as bodas. Diz a palavra do Senhor que aquele rei que é Jesus preparou as bodas, preparou toda o banquete, preparou os cevados, os bois para aquele grande banquete ali do casamento do seu filho. Continuando, ele porém não se importou. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizendo aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois, os meus cevados, e foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Ele, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Continuando, o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus convidou as pessoas ali para o seu grande banquete. Qual é o significado desse grande banquete? As bodas significa o arrebatamento. Naquele grande dia nós vamos ceiar ali junto com o nosso Deus, diz a palavra do Senhor, porque o nosso Senhor é Jesus, o nosso noivo é Jesus e nós somos as suas noivas. Continuando, então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não são dignos. Diz a palavra do Senhor. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Quem eram os convidados? Todos aqueles que não mereciam o amor de Deus. Todos aqueles, diz a palavra do Senhor, que eram aqueles judeus hipócritas, né, que se mostravam, né, que era um povo convertido, mas eles não eram um povo, uma raça de religiosos, diz a palavra do Senhor, da lei judaica, aonde se mostrava que amava Jesus, mas não amavam. Então eles eram esse povo que foram convidados para a festa, diz a palavra do Senhor, mas não, Jesus não achou eles dignos. Por quê? Porque julgavam o seu próximo, querendo ser mais do que Deus. Continuando, e depois para a encruzilhada dos caminhos e convidais para as bodas quanto encontrares. E saindo aquele servo pela entrada, reuniram todos que encontravam, maus e bons, a sala. Quem era esses? Eram os pecadores, diz a palavra do Senhor, aonde eles encontravam bons, maus, para essa grande boda, diz a palavra do Senhor, do Cordeiro. Diz a palavra do Senhor, continuando, do banquete ficou repleta, o banquete ficou repleto de convidado. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste
nupcial. Quem era essa pessoa que ali entrou? Diz a palavra do Senhor. Perguntou-lhe o amigo. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais. Quem eram essas pessoas ali? Quem era o rei? Jesus. Qual o significado dessas pessoas que ele notou que não tinha vestes nupciais? Diz a palavra do Senhor. Eram aquelas pessoas novas na fé, novas convertidas, nova vida, nova veste. Por quê? Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós temos nova veste, diz a palavra do Senhor, como o rei disse, veste nupciais, nova vida, novas vestes. Aquele velho homem, aquela velha mulher já não existe mais, diz a palavra. Então ordenou o rei e aos serventes, amarrai-o de pé, os pés e mãos, e lançai para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. E quem era essa pessoa que não tinha vestes nupciais? Era o que? Pessoas ali que não mereciam o amor do nosso Senhor Jesus. Pessoas ali que era tudo o contrário. Tudo que Jesus falava, eles faziam o contrário. Pessoas pecadoras, pessoas que naquele grande dia, como diz a palavra do Senhor, haverá choro e ranger de dente, serão lançados para o inferno, diz a palavra do Senhor. Todos aqueles que não forem encontrados com as suas vestes nupciais, diz a palavra do Senhor, serão lançados e ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quem é esses poucos que são escolhidos? O povo de Deus. E diz a palavra do Senhor que Jesus contou essa parábola das bodas, Jesus contou essa parábola, ele estava a caminho de Jerusalém, na semana que ele foi traído pelo apóstolo Judas, diz a palavra do Senhor. Ele foi traído, diz a palavra do Senhor, ele foi entregue e logo após foi morto, diz a palavra do Senhor. Jesus falou dessa parábola para repreender os líderes religiosos naquela época, diz a palavra do Senhor, que tinham agido com hipocrisia, diz a palavra do Senhor, e rejeitaram o reino de Deus. Quem eram essas pessoas hipócritas? Eram aqueles religiosos da lei judaica, aonde tudo ele desconcordava o que Jesus falava, diz a palavra do Senhor. Em Apocalipse 19:7 fala sobre o arrebatamento, Apocalipse 19:7 fala sobre o arrebatamento, as bordas do cordeiro, diz a palavra do Senhor. Em Apocalipse 19:7 fala sobre o arrebatamento, e lá nesse 19:7 acontecerá a boda do cordeiro, aonde nós vamos subir aos céus, aonde nós vamos ceiar com o nosso rei, aonde nós vamos ceiar com o nosso noivo. Ali nós vamos sentar à mesa, diz a palavra do Senhor. Ali nós vamos contemplar a rua de ouro e andar nas ruas de ouro e contemplar o mar de cristal, diz a palavra do Senhor. O dono da festa é Jesus e os convidados dessa festa é eu e você, diz a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo, ele não fez distinção entre judeus ou gentio, diz a palavra do Senhor. Jesus, ele nunca fez distinção entre judeus e gentio. Ele amava a todos, diz a palavra do Senhor. Ele nunca discriminou ninguém, nunca discriminou um pecador, nunca discriminou ninguém. Mas aqueles da lei judaica, que eram os falsos, os hipócritas, aqueles religiosos que viviam de qualquer jeito, que tudo era o contrário de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus virá. O nosso Senhor Jesus, ele é o noivo, nós somos a sua noiva. Te prepara, amada igreja, para te encontrar com o Senhor Jesus. Ele virá, te prepara para ceiar, te prepara para a grande boda do Cordeiro, diz a palavra do Senhor. E eu deixo essa palavra para você. Seja convidado para a boda do Cordeiro.